Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. É com muita alegria que estamos juntos novamente, agora para meditarmos no livro de Neemias. Que o Senhor possa falar com você a cada capítulo, em nome de Jesus. Hoje vamos expor os capítulos 1, 2, 3 e 4. Porém, antes de começarmos, eu quero orar com você. Pai querido e Pai amado, estamos nesta manhã em Tua presença e nós queremos levantar o Teu nome em adoração e louvor. Eu, juntamente com meus irmãos e minhas irmãs que estão orando neste momento comigo, ó Pai, ouve a nossa oração. Nós clamamos ao Senhor porque o Senhor é um Deus vivo que nos ouve, que nos responde. Pai querido, o Senhor é um Deus que tem feito coisas tão preciosas em nossas vidas. Pai querido, revele a Tua palavra a nós, a cada capítulo, a cada versículo lido, ó Pai. Que nós possamos ler em Tua presença e o Teu Espírito Santo possa revelar-nos, ó Pai, o Teu querer para as nossas vidas, ensinarmos, ó Pai, e que a Tua palavra venha nos moldar, venha nos direcionar, esquadrinhar os nossos caminhos, Pai. Nós Te louvamos pela oportunidade de lermos a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Ó Pai, visite a cada irmão, cada irmã, visite a congregação de cada um deles, os seus familiares, e que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Neemias é um dos livros históricos do Antigo Testamento. É uma narrativa envolvente que apresenta uma visão detalhada da restauração dos muros e da cidade de Jerusalém após o exílio babilônico. Embora a autoria do livro de Neemias não seja especificada no texto, é um tema que divide opiniões. E uma delas é que Neemias, o personagem principal e governador de Jerusalém, tenha sido o autor do livro. Essa hipótese é reforçada pelo fato de que grande parte da narrativa é escrita na primeira pessoa. A datação do livro é baseada em eventos e referências históricas mencionadas no texto. O período de tempo abordado no livro se estende desde o 20º ano do rei Artaxerxes I, no ano 445 a 444 a.C., até o 32º ano do seu reinado, 432 a 431 a.C. Portanto, é provável que o livro tenha sido escrito durante ou logo após este período. O capítulo 1 começa apresentando a situação de Jerusalém, que é descrita por meio de um relatório recebido por Neemias. Esse relatório foi entregue por homens que vieram de Judá e chegaram a Suzã, onde Neemias estava a serviço do rei Artaxerxes. O relatório indicava que Jerusalém estava em ruínas e que os judeus que viviam ali estavam sofrendo grande aflição e desonra. Esse era um grande problema, pois sem muros e portões, Jerusalém ficava exposta a ataques de inimigos. Aqui nós vemos que Neemias perguntou, não foi um relatório que foi trazido diretamente para ele. E ele pediu informação e após ele ouvir o relatório de como estava Jerusalém, Neemias sentiu o peso da responsabilidade, pois após a pergunta, Neemias agora, sabendo da situação, ele se pôs responsável no seu coração por aquilo que estava acontecendo, mesmo que ainda ele não saberia como agir ou reagir, ele se põe responsável por isso, porque uma cidade que estava em ruínas, seus muros derrubados, seus portões queimados, era uma cidade, além de não ter proteção, além de estar vulnerável, era uma cidade onde não tinha também justiça, porque os juízes julgavam nos portões da cidade. Então era uma cidade que não tinha como melhorar, não tinha como haver uma melhora de Jerusalém enquanto seus muros, enquanto seus portões estivessem derrubados. No versículo 4, relata a reação de Neemias ao receber o relatório sobre a situação de Jerusalém. Ele sentiu uma profunda tristeza e desespero, chegando a chorar e jejuar por vários dias. Essa reação de Neemias nos mostra a sua preocupação com o bem-estar do povo judeu e com a cidade de Jerusalém. Além disso, sua reação também nos ensina a importância de termos um coração sensível às necessidades dos outros e de agirmos diante dessas necessidades. O restante do capítulo 1 é composto pela oração que Neemias fez em resposta à situação em Jerusalém. Essa oração é um exemplo de como podemos orar
em momentos de dificuldades e aflições. Neemias começa a sua oração reconhecendo a grandeza e a soberania do Senhor. Ele reconhece que somente o Senhor pode ajudá-lo a resolver a situação em Jerusalém. Em seguida, ele confessa os seus pecados e os pecados de todo o povo judeu, reconhecendo que a desobediência às leis do Senhor levou à situação em que se encontravam. Ainda em sua oração, Neemias lembra ao Senhor de suas promessas de restaurar Israel, caso o povo se arrependesse e voltasse a obedecer às suas leis. Ele clama ao Senhor por ajuda e lembra que o povo judeu é propriedade do Senhor, pedindo para que ele cumpra a sua promessa de protegê-los. E ele continua em sua oração pedindo para que o Senhor concedesse a ele favor diante do rei, para que ele pudesse obter permissão para ajudar na reconstrução do muro de Jerusalém. Ele sabe que apenas o rei poderia permitir a reconstrução e por isso ele pede que o Senhor lhe dê favor diante do rei. Essa oração é um exemplo de como devemos orar em momentos de dificuldades. Ele começa reconhecendo a grandeza e a soberania do Senhor. Ele confessa os seus pecados e os pecados do povo e ele lembra ao Senhor de suas promessas e clama por ajuda e proteção. O capítulo 2 começa afirmando que 4 meses se passaram desde o momento em que Neemias recebeu o relatório com a situação de Jerusalém. Por que 4 meses? Quando começa o capítulo 1, fala que está no mês de Quisleu. O mês de Quisleu ele pega entre novembro e dezembro do nosso calendário. Agora ele inicia o capítulo 2 dizendo no mês de Nissan. O mês de Nissan ele vai do meio de março ao meio de abril do nosso calendário. Então, do momento que Neemias recebeu o relatório até o momento que agora ele está entrando para falar com o rei, que é o momento da oportunidade, se passaram 4 meses. Esses 4 meses foram tempos onde Neemias orou, jejuou, buscou ao Senhor, lamentou e, além de tudo isso, ele esperou o momento certo, a oportunidade certa. Por quê? Para você entender a situação de Neemias. Neemias ele era copeiro do rei. Ele não era um simples funcionário do rei. A posição de copeiro era uma pessoa de extrema confiança do rei. Então, dentre todas as pessoas que estavam ali, que foram levados como escravos, todo o povo de Judá, Neemias ele estava exercendo um cargo de alta confiança, porque ele estava sempre com o rei. Ele, quando ia servir vinho ao rei, ele tomava primeiro diante do rei, porque era comum naquela época o rei sofrer ataques com envenenamento para que a outra família, outra pessoa viesse tomar o reinado. Então o rei tinha esse cuidado, diante de tomar um vinho, uma bebida, ter uma pessoa de confiança que viesse tomar antes do rei, na presença do rei, para saber se estava tudo bem. E não era só isso, todas as conversas particulares, todas as reuniões do rei mais sensíveis, essa pessoa estava junto. Então Neemias, que era um camarada que a situação dele, dentre todos os outros judeus, era uma situação boa, porque ele estava ali no palácio do rei, o que ele comia, o que ele bebia, o que ele vestia, ele tinha uma oportunidade que praticamente outros judeus não tiveram. Agora ele está colocando tudo isso em risco por amor, por compaixão do seu povo e da sua cidade. Então agora passou-se 4 meses, nós vamos ver no capítulo 2 que ele, na sua estratégia, naquilo que ele pensou depois de ter orado, que deveria ser feito para que ele viesse tocar o rei. Então quando ele vai servir o rei, ele tem uma tristeza no seu rosto. E o rei percebe isso, porque não era comum com Neemias essa tristeza. Então chama a atenção do rei, o rei percebe que ele não está doente, e o rei logo deduz que é uma tristeza do coração. Agora Neemias ele não pode ser direto com o rei falando sobre Jerusalém, porque senão ele ia tocar numa parte política. Porque nós vemos no livro de Esdras que o rei ele ordenou que parasse a construção pelas informações que foram levadas para ele. Então, se ele chega falando de Jerusalém, talvez ele pudesse perder a oportunidade por conta da questão política. É por isso que ele chega abordando o rei
dizendo: eu estou triste porque a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais estão com seus muros derrubados em ruínas, suas portas estão queimadas. E esse termo, sepulcro dos meus pais, era um termo muito importante para aquela época. Era comum em toda a região ali do Oriente Médio as pessoas terem cuidado com a cidade onde estivesse o sepulcro dos seus pais. Então foi o termo mais apropriado para que ele não entrasse pelo lado político, falando de Jerusalém, mas que ele viesse tocar ao rei e dizer a verdade de sua tristeza. Isso tocou tanto o coração do rei, que nós vemos no versículo 4, que o rei fala assim para ele: que me pedes agora? E o mais interessante, no finalzinho do versículo 4, antes de Neemias responder ao rei, nós vemos aqui que ele ora ao Deus dos céus. Sabe aquela oração rápida, aquela tomada de decisão que você precisa tomar, que você não tem tempo de voltar, de ligar para ninguém, de se ajoelhar, mas você precisa buscar uma direção de Deus, reconhecendo a sua incapacidade de decidir ou de tomar uma decisão por si só, que você precisa reportar ao Senhor. Neemias estava 4 meses orando sobre aquilo, mas nós vemos aqui a dependência de Neemias pelo Senhor. Enquanto o rei pergunta, ele teria que dar uma resposta imediatamente, mas entre a pergunta do rei e a resposta, ele pegou aqueles segundos e ele orou, ele perguntou, ele consultou ao Senhor o que ele deveria fazer, porque ele precisava da inspiração do Senhor naquele momento. Que lição maravilhosa, irmãos. E agora que ele já tinha tocado ao rei, ao ponto do rei perguntar o que ele queria do rei, ele estava pronto, com a inspiração do Senhor, para tecer agora ali o seu pedido. Então nós vemos todos os pedidos que ele faz, pedidos ousados. Ele pede tudo o que precisava. O rei pergunta sobre o planejamento. Você percebe que ele tinha um planejamento, que ele respondeu o tempo que ele iria e o tempo que ele voltaria ao rei. Então ele mostrou para o rei que ele sabia o que ele estava fazendo e o rei concedeu a ele. E nós vemos aqui no versículo 8, na parte B, que diz assim: que o rei me concedeu segundo a boa mão de meu Deus sobre mim. Nós vemos aqui o reconhecimento em todo o tempo de Neemias, que era o Senhor. O rei concedeu, mas ele sabia que era o Senhor que estava por trás de tudo isso, abençoando e concedendo a Neemias o que ele precisava para executar aquela obra. Até o versículo 8, nós vemos a primeira parte do capítulo 2. A partir do versículo 9 até o fim do capítulo, até o versículo 20, nós vamos ver que agora entra numa segunda etapa, onde Neemias faz esta viagem de Suzã a Jerusalém. Tinha uma distância mais ou menos entre 1.500 e 1.800 quilômetros, então foi uma viagem que não durou dias, mas durou meses. E quando ele chega em Jerusalém, até então ele se preparou para fazer algo baseado em relatos. Agora ele estava exatamente na cidade. Neemias provavelmente nunca esteve em Jerusalém. Então ele vai agora sondar, ele sai à noite para conhecer como estavam as ruínas, porque ele sabia que ele enfrentaria um levante, ele enfrentaria dificuldades ali por conta dos inimigos que haviam em volta de Jerusalém. Ele já sabia das histórias que havia acontecido antes, quando nós vemos no livro de Esdras. Então ele está preparado. Então ele sai à noite, ele não diz para ninguém por que ele tinha chego, por que ele estava ali. Ele não falou para ninguém que Deus havia falado com ele. Então ele sai para inspecionar o ambiente, o terreno, e saber o que estava esperando ele e sua comitiva ali daquele dia em diante. E somente após a inspeção, Neemias reúne os líderes de Jerusalém e revela seus planos para reconstruir os muros. Ele inspira a confiança dos líderes e eles se comprometem a ajudá-lo na tarefa. No entanto, a reconstrução enfrenta forte resistência de Sambalate, Tobias e Gesem, líderes das nações vizinhas. Porém, em face a essa resistência, Neemias afirma que a tarefa não é dele, mas é do Senhor.
Ele conclama os trabalhadores a continuarem a construção e coloca guardas para garantir a sua segurança. Mesmo diante das dificuldades, Neemias mantém a confiança no Senhor e em seu plano de reconstruir as defesas de Jerusalém. O capítulo 3, do versículo 1 e 2, inicia a descrição detalhada da organização da reconstrução dos muros de Jerusalém. O capítulo começa mencionando o Portão das Ovelhas, que ficava na parte nordeste do muro, próximo ao tanque de Betesda. Eliasibe, o sumo sacerdote, e os outros sacerdotes foram responsáveis pela reconstrução deste portão. O Portão das Ovelhas era importante porque era por ele que os animais eram trazidos para o templo para o sacrifício. Isto tornou a reconstrução do portão uma questão de importância particular para os sacerdotes. Além disso, a menção do Portão das Ovelhas, em Neemias 3:1, ajuda a localizar exatamente onde a reconstrução começou no muro. No versículo 2 do capítulo 3, menciona outros trabalhadores envolvidos na reconstrução. Os homens de Jericó. Jericó estava localizada a cerca de 25 quilômetros de Jerusalém, o que significa que esses trabalhadores eram provavelmente viajantes que se uniram ao projeto. É interessante notar que, embora os homens de Jericó viessem de fora da cidade, eles foram atribuídos a uma seção do muro perto de suas casas. Essa organização garantiu que cada trabalhador estivesse motivado e pudesse proteger sua família se acaso houvesse algum ataque. Nos versículos 3, 4 e 5 apresenta um relato sobre a reconstrução do Muro de Jerusalém, que foi realizada por um grupo diverso de pessoas que trabalhavam juntas para alcançar um objetivo comum. Esses versículos mostram que as pessoas de Tecoa se juntaram à causa. Tecoa era uma cidade que estava a cerca de 16 quilômetros de Jerusalém. Isso é notável porque eles não eram da cidade e poderiam ter escolhido não se envolver no projeto. No entanto, eles se uniram aos habitantes de Jerusalém para trabalhar juntos em prol de um objetivo maior e comum. Dos versículos 6 ao versículo 12, descreve os trabalhadores que foram atribuídos à reconstrução do muro oeste de Jerusalém. Esta seção do muro ia desde o Portão das Ovelhas até a Torre dos Fornos, incluindo o Portão de Efraim e o Muro da Cidade Velha. Os trabalhadores que participaram da reconstrução dessa seção do muro vieram de várias cidades, incluindo Gibeão, Mispá e Tecoa. E também outra informação que é interessante notar é que os governadores de distritos e meios distritos também se juntaram aos esforços da reconstrução do muro. E um detalhe de informação para os irmãos, foram 11 portões e 4 torres que foram construídos, ou melhor, reconstruídos. A Porta do Vale, que é mencionada no versículo 13 do capítulo 3, era provavelmente a porta principal que levava ao Vale de Cedron, a leste de Jerusalém. E a Porta do Monturo, mencionada no mesmo versículo, ficava a sudeste da cidade e levava ao Vale de Rinom. Esta porta era assim chamada porque era o local onde o lixo da cidade era despejado. E a seção do muro que é construída, citado no verso 13 e 14, era o Muro dos Túmulos. E é interessante notar que esta seção do muro estava perto da área onde o governador de Samaria, que era hostil aos judeus, vivia. Então isso tornou a reconstrução do muro ainda mais importante para a segurança da cidade. A Porta da Fonte, que é mencionada no versículo 15, era provavelmente a porta que levava ao tanque de Siloé, que era importante para os rituais do templo. A Torre dos Fornos, mencionada no versículo 11, pode ter sido usada para armazenar grãos ou para manter um olho sobre as atividades dos padeiros. A Casa dos Heróis, mencionada no versículo 16, era provavelmente a casa dos guardas que protegiam a cidade. Os túmulos de Davi, mencionados no versículo 16, eram os túmulos dos patriarcas e reis de Judá, incluindo Davi. A reconstrução do muro perto dos túmulos de Davi era, portanto, um projeto importante para a identidade cultural e religiosa dos judeus.
Os versículos 19 e 20 mencionam sobre a Torre do Ângulo, que era uma torre que ficava no canto nordeste do muro e que provavelmente era usada como um posto de observação para proteger a cidade contra invasores. A porta da inspeção, mencionada no versículo 31, era provavelmente a porta principal que levava à entrada que ia para o norte. Então, dos versículos 28 ao 32, destaca a importância da reconstrução dessa seção do muro para a segurança da cidade e a proteção do Palácio Real. A preservação dos locais importantes, como a Torre do Ângulo, era crucial para a defesa da cidade. A reconstrução do muro também garantiu a proteção dos mercadores que viviam na área e que dependiam do comércio para sustentar as suas famílias. O capítulo 4 começa com a oposição de Sanbalate, que ridiculariza os judeus e tenta desmoralizá-los com sua campanha psicológica. Sanbalate questiona a capacidade dos judeus de completar a reconstrução das muralhas de Jerusalém e zomba de sua determinação e força. Além disso, Tobias, o amonita, também se une a Sanbalate para desencorajar os judeus. Diante dessa oposição, Neemias não fica parado. Ele responde com oração, invocando ao Senhor para ajudá-los em sua tarefa. Neemias pede ao Senhor que ouça suas orações, pois os judeus são desprezados pelos inimigos e precisam de proteção. A resposta de Neemias à oposição é um exemplo de liderança forte e confiança no Senhor. Ele não se abateu com a zombaria de Sanbalate e Tobias, mas buscou força no Senhor para continuar sua tarefa. Neemias sabia que a oposição não era apenas contra ele e os judeus, mas também contra o Senhor e seus planos para o seu povo de Israel. A partir do verso 7, nós vemos que a oposição aos judeus continua a aumentar. Então Sanbalate, Tobias e seus aliados conspiram para agora atacar Jerusalém, reunindo forças de todas as direções. Diante dessas ameaças, Neemias lidera os judeus em oração e estabelece um sistema de defesa para proteger os trabalhadores. Em face dessas ameaças, ele não se intimida, mas confia no Senhor e age de forma estratégica para proteger o seu povo. Ele organiza os trabalhadores em grupos, com metade trabalhando, enquanto a outra metade defende com armas. Ele também coloca os líderes de Jerusalém para liderar a defesa. Ele usou a oração como um recurso fundamental para enfrentar a ameaça, mas também implementou medidas práticas para garantir a segurança do seu povo. Dos versos 16 em diante, nós vemos que os judeus enfrentaram não apenas a oposição dos seus inimigos, mas também a exaustão física e psicológica decorrente à construção das muralhas. No entanto, Neemias e os judeus perseveraram, mantendo a fé e a determinação para concluir a tarefa que havia recebido do Senhor. Ele já tinha implementado a estratégia da metade trabalhar e a outra metade ficar ali defendendo com armas, e ele também colocou espadas amarradas às cinturas daqueles que estavam trabalhando. E ele estabeleceu também um sistema de alarme, porque como o muro era muito distante, muito comprido, as pessoas trabalhavam muito longe uma da outra, não tinha contato visual e principalmente poder falar uma com a outra para alertar diante de um problema. Então ele pegou um homem com uma trombeta e colocou junto dele. E o sinal era o seguinte: se vocês ouvirem o som da trombeta, vocês se ajuntem aonde ela estiver, porque o homem da trombeta estava sempre junto com Neemias, então ficaria mais fácil dele coordenar uma defesa diante de um ataque. E os esforços dos judeus para concluir a construção das muralhas era notável. Eles trabalharam incansavelmente, mesmo durante a noite. Eles nem tiravam as suas roupas para descansar e nem ficavam distantes de suas armas. Eles mantiveram uma vigilância constante, sabendo que a cidade era vulnerável a ataques a qualquer momento. Queridos, e assim finalizamos nosso primeiro dia de exposição e meditação do livro de Neemias. Queridos, quero deixar uma reflexão para os irmãos. Nós vemos nesses 4 capítulos coisas grandiosas. Nós vemos um homem que, a partir do momento que ele soube de uma informação, ele não procurou defender a sua posição, o seu conforto,
as regalias que ele tinha, mas antes ele ousou ir diante do rei, que isso era muitíssimo arriscado, ele poderia ser preso, ser morto, ser mal interpretado e tantas outras coisas. Mas nós vemos que antes disso, um homem que foi até o Senhor, que jejuou, que orou, que chorou pela tristeza, pela destruição que havia na cidade de Jerusalém. Foi um homem que ele acessou aquilo que estava no coração do Senhor. Porque nesse tempo que ele orou, chorou e jejuou, ele descobriu qual que era a vontade do Senhor. E ele arriscou em falar com o rei, porque ele cria no Senhor. E ele se desfez, saiu da posição tão privilegiada para ir enfrentar Sambalate, Tobias e todo o levante que houve ali naquele lugar, porque ele colocou no coração aquilo que o Senhor estava procurando alguém naquele momento, para que reconstruísse o muro e para que executasse a vontade do Senhor. E nós vemos tempos onde o Senhor também procura pessoas que estejam dispostas a abrir mão de regalias, de conforto, de tantas coisas, para que nós possamos colocar em prática aquilo que Deus quer fazer. E Ele fará através de mim e através de você. E que você possa ter um coração sensível como teve Neemias. E quando você souber de alguma coisa como Neemias soube, que você possa ter uma reação semelhante à de Neemias, entender que a informação que chega até mim, até você, é de responsabilidade nossa. Se eu tomei conhecimento de algo, é sinal que eu tenho responsabilidade em fazer alguma coisa, e que você possa estar sempre atento, sempre atenta, e quando você tiver uma percepção dessa, que você faça como Neemias, vá até o Senhor, busque direção, busque no Senhor a orientação de como resolver, mas não se conforme de ver alguma coisa que está fora da vontade do Senhor, que chegou até você, e não seja apático a isso, não se conforme, vá lá, seja alguém que execute aquilo que o Senhor deseja fazer na terra. Que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Fiquem todos com Deus.